Fala galera, professor Juliano na área aí com vocês. Desculpa a palma aí que deve ter doído no ouvido, né? Nossa terceira aula sobre Grécia, né? Esse conteúdo vai dizer que não é bacana. É um conteúdo super interessante que a gente está trabalhando. De novo, pela terceira vez eu vou estar falando isso, a gente chama de Grécia Antiga, ou chama de civilização grega, ou a gente chama de mundo grego, certo? O que nós veremos, galerinha, nessa nossa aula de agora, tá? Nós veremos o período homérico, o surgimento das Genos, o surgimento das polis e a colonização grega. Só para a gente retomar um detalhezinho sobre a nossa aula anterior, a Guerra de Troia, galera, ela é representada em vários e vários lugares, tá? Nós temos alguns filmes sobre isso. Eu não indico esses filmes por causa que, na verdade, eu não sei a faixa indicativa deles. Então, como vocês são do sexto ano, eu não aconselho assistir, né? Aconselho, às vezes, assistir algum trecho. Em sala de aula eu costumo passar um trechinho, só jogar no YouTube lá, Invasão de Troia e tal, mas ainda assim assista com os pais, tá? Se forem assistir. Ou peguem uma versão, tem até Gibi da Mônica falando sobre a Guerra de Troia. A Guerra de Troia ela vai estar sempre presente nessas questões da mitologia grega. Então ali é para a gente entender. Lembra que eu falei que a guerra acontece por causa de um interesse econômico entre os aqueus e os troianos. E aí acontece um interesse econômico pelo domínio do comércio no Estreito de Dardanelos. Só que aí os gregos explicam isso de uma maneira mítica, né, por meio da Guerra de Troia, porque vai dizer, é muito mais legal, né? Então, nessa aula aqui, pessoas, a gente vai ver o período homérico. É o período, lembra? Que lá naquela aula, na aula passada, a Guerra de Troia, quem que escreveu a Guerra de Troia? O Homero. As histórias sobre a Guerra de Troia, galera, elas eram contadas pelas pessoas na Grécia Antiga. Elas eram passadas de maneira oral. Então, acredita-se que não é que o Homero tenha criado essas histórias. Acredita-se que, na verdade, ele foi o primeiro a registrar. Qual que é a importância de você registrar? De você consultar para ver se está certo. Né? A oralidade é igual você você fazer aquela brincadeira de telefone sem fio. Às vezes chega lá na frente e já mudou todo o sentido, né? Então ele decide escrever essas histórias. E o período que a gente vai ter agora então é o período homérico, que é o período em que o poeta Homero viveu, né? Então, lembra que na nossa aula passada a gente estava falando sobre a invasão de um terceiro povo, tá? Que eram os dórios. Antes disso, vem aqui comigo. Período homérico, galera, vai do século XII ao século VII a.C. De novo, não custa nada relembrar, né? A gente tem a passagem do tempo acontecendo aqui e o número vai mudando, numerozinhos romanos. Um outro detalhe, você não precisa ser aquele maluco noiado de slide que fica copiando tudo enquanto o professor fala. Tá? Se você quer copiar o que está no slide do prof aqui, pausa o vídeo, pausa agora que eu estou aqui no cantinho, copia e depois você vai prestando atenção. Senão você quer copiar enquanto eu estou falando e não tem necessidade nenhuma. Tá? Então, se você quiser copiar, você pausa o vídeo, copia e aí você vai prestando atenção. Beleza? Então vamos lá, galera. Como que acabou o período pré-homérico? Né? O período pré-homérico é o período que vem antes do período homérico. Né? Acaba com a invasão dos povos dórios. Os dórios, que era aquela galera que gostava de uma treta na hora do recreio, lembra disso? Eram extremamente militarizados, né? Tinham armas melhores e eles eram xenofóbicos, eles eram xenófobos, na verdade. O que significa isso? Eles tinham o ódio ao diferente. A xenofobia existe no mundo de hoje, galera? Existe, né? O que é a xenofobia no mundo de hoje? Você ter o ódio ao estrangeiro, né? No século XX, a gente vai ter uma experiência infeliz, né, do chamado nazismo, em que o ódio a qualquer outro tipo de pessoa diferente da raça pura ariana criada pelo Hitler se espalhou pela região da Alemanha e as pessoas que não fossem de acordo com o que eles queriam, as pessoas eram mortas lá nas câmaras de gás, nos campos de extermínio. Professor, isso é pesado. Pois é, mas a história ela não é alegre. A história ela tem esses períodos complexos para que a gente estude eles, para que eles não voltem a se repetir, ok? Então, nós temos lá na antiguidade, não é de hoje, você achar que as pessoas odeiam outro grupo. Isso é do ser humano, infelizmente, né? Então você tinha lá os dórios que eles odiavam qualquer outro grupo, eles só gostavam das pessoas do grupo deles. Se você
fosse até uma pessoa legal, mas não fosse dório, ele não ia estar nem aí com você. Os dórios, eles entravam em conflito contra qualquer outro tipo de povo, só por ser outro povo, tá? E a xenofobia, ela tem que ser, claro, as pessoas que praticam esses atos de xenofobia, elas têm que ser perseguidas com toda certeza, né? Então vem comigo aqui, ó. Nós tínhamos a invasão desses povos dórios. Então veja aqui, nós tínhamos 3 povos, aqueus, eólios e jônios. Quando um quarto povo, que são os dórios, invadem essa região, os dórios eram xenofóbicos, preconceituosos, armas melhores e eram muito militarizados. Eles vencem as batalhas e quando eles estão invadindo essa região, os aqueus, eólios e jônios fogem. Essa fuga a gente chamou de primeira diáspora, tá? Para onde essas pessoas fogem, galera? E como que acontece essa fuga? Vejam, se a pessoa vai fugir, a pessoa não vai fugir sozinha. Concorda comigo? A pessoa vai fugir com quem? Com a família, né? Pai, mãe, tios, parentes ou com os amigos próximos. Essa fuga desses povos a gente chamou de primeira diáspora. E nesse momento de fuga, nós teremos o surgimento das genos. Então você tem um grupo de pessoas que fugiu da região da Grécia, foi para outras regiões mais ao norte ou na Ásia Menor, só que fugiu com a sua família. Essas pessoas que fugiram vão começar a se organizar no que a gente chama de genos. O que são genos, galera? São grupos, olha essa definiçãozinha que está super boa. Grupos familiares igualitários em que a propriedade da terra era coletivista. Professor, isso daí é coisa de comunista? Não, não tem nada a ver, tá? Parece, mas isso daqui é a maneira que eles viviam. E eu vou explicar o porquê que eles viviam assim. As pessoas fugiram com grupos familiares. Você fugiu com a tua família, tomou conta de uma terra. Se está todo mundo da mesma família, você vai querer que todos se deem bem, né? Por isso, eles serão uma comunidade igualitária. A terra não era propriedade privada. A terra em que esse grupo de pessoas está vivendo pertencia a todos. Tudo que era produzido ali era dividido entre todos da mesma maneira. Todos os lucros que eles obtinham daquilo ali era dividido entre todos. Consequentemente também, tudo que eles tivessem de ruim, de errado, se eles tivessem um prejuízo, todos arcariam com o prejuízo da mesma maneira. Por quê? Porque é um grupo familiar. Então é um grupo, uma família com alguns amigos que vão vivendo junto. Essa genos, graças a ser um grupo familiar, vai ser um grupo igualitário, coletivista. Tá? E quem vai controlar essa que a gente chama de genos? Pode aparecer o geno ou a genos. Tanto faz. Tá? Quem controlava essa genos, galera, era o chamado pater familias. Quem era o pater familias? Era o homem mais velho vivo, né? O ancestral que todos dessas genos possuíam. Um homem mais velho que dizia o que era certo ou errado, que dizia que governava, que dizia como que as coisas deveriam acontecer, né? Esse pater familias, o homem mais velho que comandava a genos, nós percebemos com isso que ela era a sociedade das genos, a sociedade grega nesse período, é uma sociedade patriarcal. Vejam que o patriarcalismo, que é algo que a gente tem muito forte até os dias de hoje, já tem as suas raízes aqui na antiguidade. O pater familias era o homem mais velho que comandava e dizia o que era certo e errado. Não se esquece, nesse início as genos elas viviam de uma maneira tranquila. Tudo que eles produziam era dividido entre todos, as terras pertenciam a todos de uma maneira geral, era uma propriedade coletivista, tudo era dividido de maneira igualitária. Tá? Qual o problema, galera? Lembra que na primeira aula eu falei para vocês que o território grego, e vocês viram no mapa, era um território muito recortado. E além de ser um território recortado, era um território montanhoso. Isso fazia com que as genos crescessem isoladas. Até que chegou um momento em que a genos foi aumentando. Foi aumentando o número de pessoas de uma genos. Então você tem uma genos aqui, outra genos aqui. Essas genos, elas se encontram. Poderia acontecer o quê, galera? Conflito, treta, guerra, com certeza. Só que também poderiam ter casos em que as genos, o pater famílias de uma genos e o pater famílias da outra genos falassem, ô, em vez de brigar, mano, vamos fazer um acordo aí? Ah, mas acordo por quê? Porque se a gente se unir, a gente fica mais forte. A gente vai ter mais pessoas para combater, a gente poder destruir mais fácil os nossos inimigos. Então, a gente se unindo, a gente ganha força. A união faz a força. Né? Então, os paterfamílias, muitos deles decidem essa união para poder criar um exército, para poder se defender de uma maneira mais forte também. E a união entre genos, entre duas ou mais genos, a gente chama de frátria. Frátria vem de fraterno, de irmão. Até hoje a ideia de fraternidade a gente tem relacionado a isso. Né? Então,
Então, a união entre duas genos gerou uma frátria. Essas frátrias podiam aumentar e podiam ter a união delas. A união das frátrias a gente vai chamar de tribo. Ficou difícil para entender? Ficou, eu sei. Por isso que eu fiz esse esqueminha para você. Então você tinha lá uma genus, que vivia numa boa, que era uma sociedade coletivista, igualitária, porque eram membros da mesma família, onde tudo era dividido entre todos de uma mesma forma, né? E aí, essa genus teve a união com outra genus. Então lembra, união de duas ou mais genus. As genus vão se unindo. A união de duas ou mais genus dá origem a uma frátria, tá? Surge uma frátria, que é a união de várias genus. Se essas frátrias se unissem, observe aqui comigo, esse esqueminha não tem como você não sacar. Se não entendeu, vai pausando, vai assistindo de novo. Então, geno mais geno, frátria. Frátria podem se unir? Pode. Frátria mais frátria dá origem a uma tribo. Qual que é o problema disso, galera? Essa união de pessoas, essa união de grupos ali de uma mesma... perdão, deixa eu refazer minha frase. A união de genos surgiu uma frátria, certo? A união de frátrias deu origem a uma tribo. Agora raciocina comigo. Se eles estão aumentando o número de pessoas que estão vivendo juntos, começa a surgir um problema. Qual? Não tem terras para todo mundo. Como não tem terra para todo mundo, surge o que a gente vai chamar de desigualdade social, tá? E aí, galera, observa aqui comigo. Nós temos a tribo. Lembra? Vamos voltar aqui só para você entender de novo. Ó, geno mais geno, frátria. Frátria mais frátria, tribo. Tem uma tribo de pessoas ali que estão vivendo juntas. Podia acontecer a junção dessas tribos. A gente chama isso de, tribo mais tribo igual a uma cidade-estado. Qual é o problema, galera? Vai começar a faltar terra para todo mundo, tá? Vai começar a surgir o que a gente chama de desigualdade social. E graças a isso nós teremos posteriormente a chamada segunda diáspora, que a gente vai ver na nossa próxima aula como que isso vai acontecer. O que eu proponho para vocês de atividade de casa? As atividades da página 162, além, claro, das atividades da plataforma que já estão disponíveis para vocês. Beleza, galera? Forte abraço do professor Juliano para vocês, bons estudos, se dediquem e até mais.